Olá pessoal, tudo bem? Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos juntos nesta sexta-feira, dia 11 de dezembro, terminando o ano, terminando os nossos estudos. Provavelmente a gente vai dar uma paradinha agora nesse final de ano, né? Então a gente está aí se preparando num ano que muitos querem que passe logo, outros é um ano de aprendizado, para outros não fez diferença nenhuma. A gente sabe que cada um de nós vai absorvendo aquilo que sente por sensibilidade, por amor, né? Onde nós treinamos sentimentos, emoções, onde nos aproximamos mais de nossa família e até reconhecemos aqueles que às vezes convivemos e nem conhecemos. Realmente é um ano muito estranho, muito diferente, mas é um ano de aprendizado. Então sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje temos uma surpresa aqui, diretamente, olha aqui, vou mostrar para vocês, diretamente da mansão de Newton Júnior. Boa tarde a todos. Newton Júnior falando diretamente da sua mansão. Tudo bem, Newton? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui em Dubai. Eu peguei o jatinho para cá, mas não deu para voltar porque o tempo está muito areia. Está tendo tempestade de areia, então não pude decolar. Tempestade de areia é ótimo. Tá certo. É do Dubai. Tá certo. Seja bem-vindo. Uma boa tarde. Vamos começar então com música, né? Vamos começar com música? Sim, vamos com a música. Isso aí. A gente vai começar com música direitinho e depois a gente começa o nosso estudo dessa sexta-feira à tarde, tá bom? Vamos lá então, vamos acompanhar? Vamos lá, galera. De perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas,
nas mãos que sabem ser generosas. Pois é, gente. Nada melhor que Elizabeth Lacerda, né, para começar a nossa tarde. É a nossa forma de prece, né, Newton? É a prece que é uma forma de prece. A Elizabeth Lacerda é muito especial. Gosto muito dela. Newton, qual é o assunto de hoje, Newton? Aí, apesar que o pessoal está lendo aí, né? A gente colocou aí o capítulo 4, pluralidade das existências, item 9, né? Ideias inatas. O que fala isso? Não. No caso, hoje, vamos estudar as perguntas do 200, a continuidade, né, da semana passada. De 218 a 221A, né, que ainda fala sobre a nossa existência familiar, no caso, a parentela, né? E qual é a nossa referência com a nossa ligação. Entendeu? Mas uma continuidade dessa etapa. Eu sei. Lá está constando aí para o pessoal ver, né? A gente colocou. Quem estiver entrando aí depois vai poder acompanhar com a gente. E vamos colocar o nosso... O vídeo agora já tem todas as perguntas, né? Já colocando, ele já aparece. Logo no começo ele aparece a pergunta 218 a 221A. Perfeito. Pessoal, então preste atenção. Esse vídeo, quanto tempo? Em 5 minutos? Uns 4 minutos e pouco, quase isso. Exatamente. Vamos prestar bastante atenção e depois vamos lá ouvir o Newton Júnior diretamente de Dubai. Vamos escutá-lo também. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos acompanhar. Ideias inatas, perguntas 218 a 221A. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhe auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se encontrava em sua existência anterior. Deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande quanto poderia supor, porque, em geral, as posições são bem diferentes, e no intervalo de uma a outra, o espírito pode ter progredido. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela mesma não tem consciência. De onde queres que venham tais faculdades? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra que com ela não guarde relação. Neste caso, permanece em estado latente para ressurgir mais tarde. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança retrospectiva do homem, mesmo no estado de selvageria? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar.
Mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento. É a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Por isso é encontrada em toda parte, o que constitui prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem, instintivamente, consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos muitas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. É isso aí. Hoje tem bastante papo para isso, hein? Temos conversa para isso, né, Nilton? Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade em algumas perguntas. Algumas até eu a conheço, mas a gente sempre faz o papel daquele que está assistindo. E eu costumo falar que quem está assistindo, às vezes, não é um espírita, é um simpatizante da doutrina, ele não conhece. Verdade. Então, Nilton, o que você gostaria de falar sobre isso aí, então? Uma coisa importante que eu acho que muitas pessoas às vezes me perguntam com relação a esse processo reencarnatório, o que acontece com toda... Porque se existe essa informação de que durante a nossa existência nós arquivamos todas as nossas várias reencarnações, a gente chama arquivos acásticos, né? Ou seja, como se fosse uma biblioteca onde tem todos os registros das suas encarnações. E a pessoa falou assim, então, eu tenho visto crianças com 4 anos de idade já tocando piano com a mesma facilidade do que Beethoven e assim por diante. Essa facilidade, essa habilidade, ela vai continuar por toda a sua vida? Depende, viu? É muito relativo. Há casos em que desde os 4 anos de idade, ou até antes, 2, 3 anos, quando tem visto muito na China, né? Na China pode reparar que muitos desses vídeos que nós vemos aí no Facebook, no próprio YouTube, são crianças chinesas, orientais, né? Eu falo chinês no caso orientais, pode ser chinesa, pode ser japonesas, porque vocês percebem tocando violino e outros instrumentos com uma facilidade tamanha, né? E aí as pessoas falam assim, mas então ela vai manter isso? Depende. No caso, quando já existe um processo reencarnatório, que todos nós sabemos, em média, é os 7 anos de idade, quando o espírito, em função de que o cérebro está totalmente formado, ele já domina o corpo físico, o espírito através do perispírito, eu não canso de falar isso, o espírito através do perispírito começa a dominar o corpo físico. Em muitos dos casos, o que acontece? Nessas situações, o próprio espírito desmembra ele deixa aquela habilidade de lado e vai de encontro à sua verdadeira necessidade. Porque muitas vezes a encarnação dessa criança ou desse espírito não é ser um musicista, não é ser um maestro ou um pianista. Ele só está latente essa informação porque a criança, nesse período do 0 até os 6, 5 anos de idade, aproximadamente, ela está muito conectada com o seu habitat espiritual. A gente costuma dizer que o nosso pé está mais lá do que aqui. Então, todas aquelas informações no mundo espiritual estão muito presentes. E ela consegue, fazer poema, tocar piano, relembrar da reencarnação anteriores, como acontece muitas vezes. A gente vê casos, existem estudos nos Estados Unidos, de crianças que falam, tem um caso muito conhecido, do garoto, seu nome é John, que ele dizia que era um bombeiro, e começou a viver como tal, né? Não dizia que o nome dele não era aquele, ele foi psiquiatra e tudo, e no final, eles descobriram que era a reencarnação desse bombeiro que morreu. Por quê? Porque a própria família, ele dava o endereço dele, dava o nome da esposa, o nome dos filhos, e quando foram averiguar, tudo era verdade. Né? Não naquela época, havia passado 30 anos e tal, mas existia essa família com todas essas informações. Então, as crianças, elas estão muito, o espírito, quando criança, ele está muito conectado com as suas existências diversas. Né? Então, por isso que as crianças dizem que tem amiguinhos, que brincam, que vê, as crianças vê muito mais
do que, às vezes, os adultos, e depois passa um certo período já não vê mais, né? Então, é uma coisa importante que essa pessoa veio me colocar, já me perguntou, não, ela vai esquecer perguntando sobre isso, né? Que hoje está muito latente, está muito constante, né? Essas crianças com esses dotes todos. Perfeito. Eu queria dar uma boa tarde aqui para Marisa Fente Pérez, Gunila Wadner, Ana Wolff, Marisa Celeste Siqueira, Carla Renata Capaça, Urânia Trudes, Rosimeire Cortez Caetano, Ângela Castro, Rosa Rodrigues, Alveni Brandão, Esther Amaral, a Delmira Ciccone Moutinho, você conhece muito bem, você está com ela aí em Dubai, né? Como aqui a minha residência em Dubai é muito grande, ela está mais ou menos uns 200 metros daqui, que ela está... Ela provavelmente deve estar andando de camelo por aí, né? Deve estar andando com camelo por aí. Tá certo. A Delmira Ciccone, ela fez um comentário aqui. Ela diz, seria esse um sinal das nossas habilidades? Às vezes já sabemos, mesmo sem ter aprendido. Sim, com certeza. Porque todas as habilidades, assim, tudo aquilo que nós aprendemos, inclusive no hoje, no agora, o que eu estou aprendendo agora, isso está sendo registrado. As informações de vivência nossa, porque enquanto a consciência, ou seja, o nosso cognitivo, a nossa visão, a nossa audição, percebe 700, mais ou menos, 700 informações, o inconsciente, ele registra o dobro a 3 vezes mais que essa informação, né? Então, muitas coisas que eu não estou percebendo aqui agora, ela está sendo registrada no inconsciente que fica nesse registro acástico. Então, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo está tudo registrado. Mas, necessariamente, eu não vou usar nessa encarnação. Tem muitas coisas, eu posso ter sido médico, posso ter sido pianista, e hoje não consigo, posso ter sido um cantor, só que hoje, se eu cantar, o pessoal sai correndo, mas pode ser que um dia eu tenha sido um cantor famosíssimo, com uma voz maravilhosa. Mas para essa encarnação, para o meu projeto reencarnatório de resgate, de evolução, isso não é necessário. Mas eu posso trazer isso para agora? Posso, né? Desde que não interfira no meu projeto de hoje. Mas eu posso estudar música e começar a aprimorar a minha voz, a minha afinação, que não é das melhores. Eu posso aprimorar e trazer essas informações acásticas para agora e começar a desenvolver, ser um músico, um pianista, um instrumental e assim por diante. Mas pode sim, pode. É verdade que nós temos condições de trazer tudo aquilo que nós necessitamos para hoje. Perfeito. A Valquíria está dando uma boa tarde para mim. Valquíria Daqui G. Ferreira. Também uma boa tarde, Valquíria. A Delmira Ciccone falou que está no pavimento inferior. Prestando atenção. Inferior, isso é verdade. É verdade. Aqui são 5 andares, tá? Tá certo, tá certo. A Valquíria fez não custa nada sonhar, né? Já que vou sonhar, tem que sonhar alto, né? Tá, é verdade? Com certeza. A Valquíria tem uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, eu tenho uma curiosidade, eu tenho certeza que você que está nos assistindo deve ter essa curiosidade também. Bom, nós não somos flor que se cheirem. Nós temos nossos altos e baixos, já erramos e já acertamos, obtivemos vitórias, o que a gente pode chamar, entre aspas, derrotas ou aprendizado, né, que seja. Exato. E aí eu pergunto, eu escutei direitinho o nosso estudo de hoje, e ele fala que nós podemos progredir lá, no plano espiritual, não só progredir aqui, porque muita gente ainda acha que o progresso só ocorre quando estamos encarnados. Até que ponto eu posso progredir? Ou pessoas que aprontam, que fazem, que erraram muito, até que ponto, que sentido de progresso é esse que eu tenho no plano espiritual? Me explica um pouquinho para mim isso. O progresso no plano espiritual, ele é estimulado pelo remorso. O remorso é o nosso maior professor. E o remorso, ele é a fruta ou a consequência da dor. Quando nós desencarnamos, aqui, por exemplo, eu cometo vários erros, né? Eu acho assim, eu costumo dizer que nós somos crianças rebeldes, né? Nós somos crianças.
é até uma forma de amenizar assim, uma consequência de sentimento negativo contra o espírito perfeito, maravilhoso que eu sou, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas como eu sou uma criança em evolução completamente rebelde, né, nós, todos os seres encarnados, eles encarnados, nós, como estamos dentro de um veículo onde o esquecimento das vidas passadas ocorre como forma de prova, porque a expiação, depois não tem jeito, você primeiro faz a prova, e se você ficar para a segunda época, que a gente ficava na minha época de escola, você vai para expiação, que é fazer tudo de novo, ou novamente. Não tem expiação maior do que essa, do que você ver todos os seus colegas irem para um degrau superior e eu ficar embaixo, inclusive como repetente, né? Na classe fica, esse cara é o repetente. Então é uma imagem. Ou seja, no esquecimento eu cometo os meus erros e meus acertos. Os acertos, eles me servem como, digamos assim, para ajudar nas minhas balanças dos erros, né? A balança dos erros está lá embaixo, aí você vai acertando a puxadinha para cima e assim vai. Ao desencarnar, nós perdemos essa envoltório, né, esse escafandro, e ficamos totalmente à sensibilidade do ambiente. Então, o que ocorre quando eu desencarno? Eu sinto em mim, primeiro, se eu sou uma pessoa que eu não acredito na reencarnação de vidas passadas, eu acho que a morte, por exemplo, eu acho que morreu, acabou, é um sono profundo, vai ficar um sono profundo durante muito tempo, né? Vai ficar um sono por muito tempo. Se eu acredito em inferno, de alguma maneira eu vou vivenciar esse inferno, né? Que no nosso caso da doutrina dos Espíritos, como nos trouxe, né, André Luiz, no livro Nosso Lar, é o umbral, que aconteceu com o André Luiz. Então, nesse momento, na espiritualidade, eu começo a vivenciar tudo aquilo de ruim que eu fiz. Primeiro, porque aguardam aqueles que eu prejudiquei, mesmo os encarnados, me aguardam na espiritualidade. Porque nós sabemos que quando nós nos desdobramos durante a noite, durante o sono, nós frequentamos locais que nós nos afinizamos. Então, digamos que eu desencarne, de alguma maneira, e fique no mundo espiritual e prejudiquei demais, destruí uma pessoa que está encarnada. Apesar de eu ter desencarnado, ela tem um ódio imenso sobre mim. E não consegue se livrar desse ódio. Toda a noite, quando ela desdobra, espíritos que são afins ao meu ódio, falam assim, olha, eu sei onde ele está, você quer lá encher o saco dele, quer aborrecer? Nós vamos lá agora, você quer ir? Lógico que eu quero. Então, não só espíritos desencarnados, como os espíritos encarnados, se reúnem para me atormentar. Então, no começo, começa a dor, eu não entendo porque, como assim, eu não morri, mas o que é isso? E começa a sofrer, até o momento que a dor é tão grande que eu quero me livrar dela, né? Aí é o momento em que no desespero, eu abro o campo vibracional para que aqueles amigos, aqueles protetores, porque apesar de ter uma falange de espíritos que querem prejudicar, existe uma falange muito maior que não quer me ajudar. Só que como o padrão vibratório é diferente, eles não conseguem chegar, aliás, eles até conseguem chegar até mim. Eu é que não consigo percebê-los. E nessa dor eu começo a observar tudo aquilo de errado que eu fiz, porque eu pergunto e começo a responder, e eu estou aberto a entender o motivo da minha dor, né? Porque não é assim que funciona. Até onde tem dor, o cara fala assim, eu vou dar um exemplo aqui, não com polêmica, digamos que eu começo a tossir muito, e fumo, o cara fala assim, só cigarro aqui, cigarro aqui, nada. Então, até um dia que eu tenho uma enfermidade ruim demais, né? E o médico fala assim, ou você para ou você morre. Aí você para e vai descobrir por que dessa dor, né? De que forma eu posso me livrar dessa dor? E começa a trabalhar. E é nesse momento que a gente começa um processo de resgate. E aí é que vem a dor maior. Quando eu começo a perceber que eu fiz tudo aquilo de forma inconsequente e injusta, né, eu começo a criar um remorso. E o remorso, muitas vezes, ele é tão forte que existem alguns casos em que o espírito, ele foca
naquele espírito que esteve nas minhas mãos, fazendo de tudo para ele ser feliz. É o que nós chamamos de os nossos protetores. Muitos dos nossos protetores, né, vocês podem ver o filme Causa e Efeito, lá fala sobre isso. Muitos dos protetores, é espírita, inclusive no YouTube, vocês podem ir. Muitos dos protetores, na realidade, eles querem se livrar do remorso, de alguma maneira. E eles começam a chamar para a espiritualidade maior, abrir caminhos para que aquela pessoa que ele prejudicou consiga vencer. Antes mesmo de pedir. Ele até pede perdão, mas ele está muito mais preocupado de que aquela pessoa vença, que ele olhe para ela e fale, irmão, me perdoa, mas estou vendo que tudo aquilo que eu fiz para ela, hoje, não está mais prejudicando ela, então ela está feliz. Entendeu? Então, é mais ou menos uma situação. Nunca se pode evoluir, nunca. E se evolui muito mais no plano espiritual do que no plano material. Não é só pela matéria, é que no espiritual nós estamos muito mais sensíveis, muito mais perceptíveis, né? E tudo é muito mais intenso na espiritualidade, é muito mais, dói mais, né? Você ama mais, você odeia mais, e assim por diante. Tem chance, né? É uma chance, verdadeiramente. A Valquíria Dac G. Ferreira, ela fez a seguinte pergunta: as crianças têm realmente sensibilidade quanto ao ambiente? Quer dizer, elas sentem mais facilidade em perceber as energias boas ou ruins? Sim. Tem por quê? Porque eu posso, de repente, ter uma sensibilidade até de perceber energia das coisas. Mas o que acontece conosco? Nós sabemos que, à medida em que vamos, né, obtendo responsabilidades, nos tornando adultos, assim por diante, nós focamos a nossa parte cognitiva, a nossa preocupação para algo. E com isso vai fazendo com que toda aquela energia à nossa volta, que nos vivenciamos, a gente começa simplesmente a não focar. Entende? A gente deixa de focar nisso. Tanto é que, como é que funciona numa casa espírita, né? O médium, ele trabalha dia a dia e tal, não sei o quê, às vezes tem uma sensibilidade, mas quando ele entra numa casa espírita, que ele relaxa, bebe aquela aguinha, né, a benta, né, quando aquela aguinha abençoada, começa a ouvir aquela música, a luz, porque a luz, aquela penumbra da casa espírita não é para os espíritos não, viu, gente? Aquilo é para nós, porque você só usa a penumbra no caso quando você vai fazer um trabalho de efeito físico, né? Porque quando você vai trabalhar com ectoplasmia, você não pode fazer ectoplasmia por luz, porque o fóton, né? O fóton desassocia o plasma, né? Esse é um estudo. Agora, a luz de escuro é para nós, é para que a gente relaxe a nossa conexão, né? E aí o que acontece? A gente amplia nosso campo vibratório. A gente deixa a nossa pineal mais aberta para poder receber as informações, as intuições, ou seja, a gente foca naquilo. Agora, a criança, que é não podemos esquecer, que é um espírito milenar, né, que está vivenciando um momento infantil de adaptação ao seu corpo físico. A criança não. A criança já está mais com o pé lá do que pega, porque ela está preocupada com nada. A criança, o que ela quer? Ela quer comer e come, né? Ou seja, alimentar o físico e alimentar o emocional, né? O que eu como se não carinho, né? É uma forma de afeto, uma forma de proteção. Ela quer proteção e quer alimento, né? É o que ela quer. E o resto, o ambiente em si, para ela, está perceptível. E ela sente sim. Inclusive, o pai e a mãe não precisa nem falar nada um para o outro para não ouvir. Mas só o fato dos dois estar emburrado e lá na caixinha, né? Está no silêncio na boca, mas o cérebro está uma verdadeira
batalha, ela sente isso sim, ela sente essas vibrações do pai, da mãe e assim por diante. Por isso que às vezes a criança fica irritada, intolerante e assim por diante. Tá certo. Tatiana Marques, a gente já vai responder. Ela fez uma pergunta aqui, já vai. Eu queria fazer um comentário, você que está nos assistindo também, eu fico pensando assim, vou lá, eu me proponho a um projeto antes de encarnar. Vou lá, me proponho a tentar, sei lá, um entendimento com uma pessoa, tento buscar um caminho e faço isso como meta antes de encarnar. Aí não deu, eu não consegui, eu desencarno. Quantas vezes eu vou ficar tentando isso? Se eu quiser continuar tentando, quem é que controla isso? Porque a gente sabe que eu controlo isso. Você... Eu que sei até quantas vezes eu tenho que voltar, mas e se eu perceber que não está tendo rendimento isso? E se eu não percebo, por exemplo? Se eu acho que eu devo tentar... Não fica uma coisa meio estranha? É como se você estivesse cismando de ir por aquele caminho e falar, não, mas você ali, você já fracassou, você já falhou várias vezes. Não é melhor dar um tempo naquilo, você ir para lá? Como é que funciona? É assim, quem decide... Porque, vamos pensar assim, quando nós temos uma pessoa, teoricamente, essa pessoa, ela está, de alguma maneira, fora do caminho, né? Fora do caminho da verdade, né? Que a verdade é muito complexa, porque nós, simples, o famoso planetinha poeira cósmica, mas nós temos uma verdade que é, por exemplo, não roubar. Então, aquela pessoa acha que aquilo não é roubo, assim por diante. E você tenta convencê-la, e você pode jogar, que nem fala Emmanuel, um oceano de palavras para essa pessoa. Se ela não tiver uma gotinha de percepção, ela não muda. A gente sabe disso. Nossos filhos, né? Das esposas para os maridos, os maridos para a esposa, né? A nossa querida Anete Guimarães costuma dizer que relação de marido e mulher pino redondo e buraco quadrado, ou seja, é difícil de entrar, né? É aquela velha história. A mulher insiste naquilo, mas o pino dela é redondo, o buraco do cara é quadrado, não vai entrar, e vice-versa. Então fica naquele conflito. Basta ter a percepção de falar assim, pô, meu pino é redondo, então eu vou parar que não adianta, um dia ele vai mudar. É a mesma coisa, eu só mudo, as pessoas só mudam quando elas percebem que precisam mudar. Isso é uma realidade, a gente vê na nossa família, vê no nosso dia a dia, vê com os amigos. Então, como a minha necessidade de aprimoramento é a minha missão, o que acontece? Digamos assim, nessa reencarnação, eu teria que de alguma maneira, ter uma indústria, né? E nessa indústria eu cuidar de 1.500 funcionários com dignidade, com respeito, e não ser ganancioso. Mas chega aquele momento das minhas reminiscências, né? Aquela tendência que está em mim, de alguma maneira vem aflora. Aí o que acontece? Eu vou lá e falho. Aí eu vou para a espiritualidade. Além de eu ter a cobrança, falho que assim, eu prejudiquei todo mundo, mandei cara embora com família, eu pagava mal, ou seja, aquele cara explorador mesmo. E eu criei um ranço, né? Uma egrégora de ódio, de um ranço, pelo menos um ranço, uma antipatia. Não vou nem falar em ódio, vou falar antipatia, um ranço, uma egrégora desse pessoal que cada vez que pensa em mim, porque pensamento é isso, pensamento é sentimento. Porque assim, ora ele é energia, ora ele é partícula. Então, quando ele é energia, assim, eu pensei, por exemplo, José. Meu amigo José, quando eu penso no meu amigo José, eu sou uma pessoa boa, um grande amigo, um colega, né, um cara de estar presente, entendeu? Esse é o meu grande amigo. E tantos outros que eu tenho, pessoas maravilhosas. Então, o meu sentimento, a minha vibração, a minha egrégora é positiva, e vai chegar nele e fala. Aí você fala assim, pelo amor de Deus, se esse cara vai na minha frente, eu passo por cima dele. Então, essa egrégora fica nele. Aí ele desencarna. Aí ele bate a mão na cabeça, meu Deus, pelo amor, deixa eu fazer de novo, deixa eu fazer. E vai tentando mudar esse processo.
Você quer ver um exemplo? Carlos Magno, Júlio César, Napoleão. Os três são o mesmo espírito e os três falharam. E a finalidade deles era unificar o planeta, não era invadir e criar castelos, impérios, achar que é o melhor. Não, era unificar a humanidade, né, para preparar para o que nós temos hoje, a evangelização de Jesus. E tantos outros que vieram e tantos outros que falharam. Né? O próprio Moisés. Né? Moisés, ele fez um trabalho maravilhoso. Ele pegou um povo que estava completamente desorientado, doido, né, dente por dente, orava para boi de ouro, não sei o quê. Foi lá e unificou. Falou assim, olha, não matarás, na verdade, não roubarás, não cobiçar a mulher do próximo, aquelas coisas todas. Não foi? Mas ele mesmo matava. Porque se você trabalhasse no sábado, ele mandava apedrejar. Se a mulher fosse uma adúltera, não era prostituta, não. Adúltera, aquela. Imagina se fosse apedrejar adúltero hoje em dia. Né? Não ia sobrar um, né, aqueles outros. Então, o que acontece? Ele apedrejava, ou seja, no mesmo que psicografou, né, que foi a psicografia dele, ele sabe disso, que ele colocou um capítulo, não matarás, ele matava. Então, ele, hoje, Moisés, evidentemente, está num grau, né, crítico, um grau elevadíssimo. Mas naquela época ele falhou uma parte da reencarnação. E com certeza, quando voltou para o mundo espiritual, ele se cobrou. Falou, puxa vida, eu pisei na bola pra caramba. Perfeito. Gente, prestem muita atenção agora, que a pergunta da Tatiana Marques vai responder a pergunta de muita gente. E eu tenho absoluta certeza que Newton Júnior tem a resposta. Vamos prestar muita atenção. Vou pedir ajuda ao universitário. Viu? Mas, na realidade, quem faz muito essa pergunta são os mais jovens. Eles perguntam assim, quando a gente tem dúvida quanto à carreira a seguir, como é que a gente descobre a nossa missão? É uma pergunta que você falou, bem colocada, né? Nós, quando reencarnamos, eu vou fazer um exemplo assim, prático para entender. Eu vou reencarnar. Aí, antes de reencarnar, no projeto reencarnatório, juntou um monte de gente, juntou o pai, juntou a mãe, juntou a avó, você vai ser avó, você vai ser tio. Você, quando aquele rapaz tiver 21 anos de idade, você vai ser o patrão, olha, vai dar uma promoção para ele, assim por diante, para que ele, tal momento, ele consiga ter condições financeiras de fazer tal coisa, manter os pais, assim por diante. Existe todo um projeto, desde o nosso nascimento até o nosso desencargo. É um book, digamos assim, um book espiritual, um book de projeto espiritual. Então, todos os dias está escrito por nós, aliás, apoiado em grupo, né? Está escrito por nós e junto à espiritualidade, qual será a minha atitude no dia que eu acordar. Qual é essa minha atitude? E essa atitude é como um castelo de cartas. Você põe a primeira carta, fez o correto. Pus a segunda carta, fiz o correto. E assim por diante. Ou seja, cada dia em que eu tomo uma atitude correta dentro do meu projeto reencarnatório, eu vou subindo até o desenlace para o mundo espiritual. Se em algum momento, eu, seja por omissão, por preguiça, por ganância, por vaidade, por orgulho, eu colocar essa carta torta, automaticamente eu vou comprometer o meu castelo como um todo. Então, tudo está planejado. O meu emprego está planejado, a esposa está planejada por mim. Ou seja, aceito, pode ter sido até planejada pelo plano espiritual, tipo assim, olha, o Newton Júnior, assim, ó, tem 3 projetos aqui, ó, que eu costumo brincar da Casa Bahia, né? Tem 3 projetos aqui. Qual você acha que você está mais preparado para você fazer com que a sua reencarnação seja a mais, não vitoriosa? Não é vitoriosa, porque é difícil, tá, gente? Se a gente conseguir fazer 10%, a 15% do que nós planejamos, estamos bem na fita, né? Que a gente não consegue. Qual das 3? Aí eu balando vai pegar mais fácil. Porque eu olhei e eu vi lá, caramba, aqui, ó, quando eu tiver 30 anos, eu vou acertar na cena. Sozinho, vou ganhar 24 milhões. Ah, eu quero isso aqui.
queria falar um amigo meu, eu estou enlouquecendo a ideia, tá? Aí eu reencarno, tal, não sei o que, tenho uma vida difícil, assim por diante. Aí, aos 24 anos, eu vou, aos 30 anos, eu ganhei uma encarnação só de 24 milhões. Só que o que estava nas linhas pequeninas, né, naqueles contratos que a gente tem, lá embaixo, assim, quando você recebeu 24 milhões, você não pode fazer com que esse dinheiro seja um dinheiro de promiscuidade, de vícios. Você tem que investir em você, porém, investir na sociedade como um todo. Aí eu vou lá, ganho. Aí o que eu faço? Logo, a primeira coisa que eu faço, eu compro uma casa, que nem eu comprei aqui em Dubai, compro uma casa lá na Inglaterra, e me encho de amigos nessa hora, né? Aí o homem enche de mulheres e começa a ter uma vida fútil. Começa a ter uma vida fútil. Ou seja, eu desviei do meu projeto reencarnatório. Então, aqueles que têm dúvidas, que o meu emprego e assim por diante, nada é por acaso. E tudo está programado. Tudo está definido como é na natureza. E nós fazemos parte dessa natureza. Espero que eu tenha respondido. E se alguém tiver mais alguma colocação em cima disso, está aberto a todos os dedianos. Né? Se por acaso não concordarem, melhor ainda, para que a gente possa aprender com aqueles que não concordam. Né? Mas eu tenho uma visão particular que nesse universo é uma engrenagem tão perfeita, que estrelas destroem, nebulosa constroem planetas e estrelas, e nós vivemos hoje numa harmonia planetária, de tal forma que você vê nenhum planeta bate no outro. Né? Nós estamos vendo a nossa querida Lua, que está na distância correta há bilhões de anos. Entende? Então, essa perfeição cabe a nós também, no nosso dia a dia. Nós somos tão perfeitos, que a partir de uma simples célula, ovo, né, o zigoto, hoje, aquele ser, que já é um ser, ele se torna um ser com bilhões, trilhões de células, sem ninguém, sem joystick, sem nada. É uma coisa de apoptose, né? Uma coisa uma meiose, né? Assim por diante. Perfeito. Uma boa tarde. A Eliana Fernandes, a nossa contratada Eliana Fernandes, seja bem-vinda, boa tarde. Joelma Ventura, Ângela Caneu, Ângela que está agradecendo. Ângela Caneu, minha filha, um beijão para essa mulher, faz um trabalho maravilhoso. Ela, a Nadiro, lá no Ismênia de Jesus, elas são pessoas para essa casa que é um ícone, tanto ela, o Ismênia, como também o Sérgio Jesus, né, o Confessor José. São casas maravilhosas, são ícones em Santos, que dão assistência às pessoas carentes. O que essa menina faz, a Ângela Caneu, a Nadir e tantos outros que me perdoem de esquecer o nome, mas fazem por esse pessoal, é uma coisa maravilhosa. Parabéns a todos vocês. Olha, a Cris Mato, Ângela Caneu, já falei, Beatriz Souza, boa tarde, gente linda. Não sei onde que ele viu gente linda, mas tudo bem. Aquela evidente, tá vendo os espíritos aqui atrás. Sueli Mequini Nascimento também. Aí tem 2 comentários, da Eliana e justamente da Ângela, falando sobre a questão da carreira. A Eliana, que é a nossa contratada, falou o seguinte: nem sempre a missão está ligada à carreira ou profissão. Esse é o primeiro. Não, a missão é assim. Nós hoje somos no planeta Terra aproximadamente 30 bilhões, né, segundo Emmanuel, quase 30 bilhões da psicosfera. Hoje nós temos quase 8 reencarnados. Os que reencarnaram, eles têm uma missão. Eu, particularmente, tenho uma visão particular minha, né, que a missão nós temos uma só, que é fazer com que tudo aquilo que eu preciso resgatar em mim, seja o que for, resgatar em mim, aparar as arestas e de alguma forma me tornar uma pessoa melhor nessa malha universal, porque nós somos uma malha universal, uma grande rede onde cada nozinho precisa se fortalecer para que essa rede se torne fortalecida. Nossa missão é só essa. Agora, quando eu reencarno, cada um é cada um. Eu acredito até que o projeto, né, a finalidade do projeto é me tornar uma pessoa melhor.
né? Agora, aonde? Eu não sei. Pode ser no trabalho, pode ser na família. Eu acho que a família é um grande laboratório para me tornar uma pessoa melhor, porque não tem local para me fazer com que eu vença todas aquelas minhas má tendências do que na família. Porque na família que eu tenho tolerância com o meu patrão, com o meu amigo, né? E de repente eu entro na família e na família eu não tenho tolerância. Eu tenho paciência com o meu patrão, mas chega que cada mulher fala um negócio, eu já solto os cachorros, né? Então na família é um laboratório. E verdade, eu concordo com você. Necessariamente não, cada um tem uma tarefa, né? Eu queria falar, missão é pessoal, mas a tarefa que não. Porque a nossa volta, o que existe são tarefeiros para nós, e ao mesmo tempo que ele fala, Emmanuel, personal training. Aqueles que estão à nossa volta estão nos ensinando a nos tornar pessoas melhores. Eles são os nossos personal training, né? A minha missão é cuidar de carentes na rua, não. Eles estão nos ensinando a termos humildade, solidariedade, fraternidade e muitas vezes resignação para poder auxiliá-los. Então, eu acho que missão é pessoal. Tarefa é o que me ajuda como ferramenta para me tornar uma pessoa melhor. Qual foi a outra que você falou, Zé? Foi a Eliana que fez o comentário, né? Agora tem a outra. A Ângela Canel, ela fez o seguinte comentário. Aliás, antes de mais nada, eu quero dar uma boa tarde para Alcina Medeiros, a voz das multidões. Alcina, um grande abraço, Alcina. São duas vozes do além maravilhosa. O meu do nosso Rob Roberts, da Hobbes, né? Rob Lopes. Alcina. Rob Lopes. São duas. Hobbes. Isso. Muito bem, Rob. Ângela Canel, a carreira é responsabilidade material. Nossa missão sempre será o nosso progresso espiritual, em qualquer escolha ou programação. Eu te falei que essa menina é maravilhosa. Realmente, não, é verdade. É a mesma visão que eu tenho, em particular, né? Tudo é que ela comentou. A carreira é uma tarefa, é uma oportunidade que a gente se mantém aqui no planeta que estamos ainda, uma oportunidade de conviver com pessoas, né? Porque um local onde você tem mais conflito, mais confronto, é na carreira. Porque começa aquele conflito de egos, né? E nós temos conflito de ego em tudo, até na casa dos espíritas, até na igreja, a gente fala em religião, fala em fraternidade. Até lá nós temos conflitos, temos os milindres, assim por diante. Mas é na carreira que nós temos, porque, queira ou não queira, existe essa ideia, né? De que nós temos que, são os nossos adversários, são os nossos concorrentes, isso cria um ranço, né? Então, é um dos maiores ferramentas que tem a carreira realmente. Tá certo. A Deuselina Marcos está dando boa tarde, muita luz para todos. Amém. A Ângela está dizendo muito obrigado pelo carinho. Delmira Ciccone Moutinho, creio que nossa evolução profissional também tem a colaboração dos espíritos afins. Existem pessoas que entram na nossa vida e nos traz evolução. Com isso atingimos nosso sucesso profissional. Perfeito. Verdade é plena. Que realmente, o que acontece com esse projeto, se eu, dentro do projeto reencarnatório, fizer errar o menos possível, o meu querido Emmanuel, o nosso campo morfogenético, né, o campo mórficos, ele fica numa vibração que começa a buscar, né, ou seja, se afinizar com pessoas que nos auxiliam. Como disse a Ângela, principalmente para nos tornar pessoas melhores. E depois para nos auxiliar no mundo material. Porque, queira ou não queira, nós somos espíritos encarnados, né? E precisamos também nos sentir satisfeitos, realizados na sociedade como um todo. Porque ao perceber que eu sou uma pessoa realizada, eu não estou falando de poder, não. A realização nem sempre é poder. Muitas vezes tem pessoas que são realizadas e pouco estão se lixando se as pessoas veem ela como realização ou como pessoa de sucesso, não importa. Ela se realiza de ver o trabalho dela sendo útil para uma sociedade. Médicos Sem Fronteiras. Médicos, muitas pessoas solidárias, fraternas, largam tudo aqui, vão para lá e são apenas rostos, porque os nomes nem existem, mas eles percebem a vitória. Eles já venceram enfermidades
monstruosas, né? Já venceram a ebola. O ebola, aí está falando de Covid. Covid é realmente horrível, né? Está todo mundo sobressalto, ainda mais agora com essa preocupação de que a onda aumentou. Mas o ebola é uma enfermidade que não tem jeito, pegou, morreu, pô. É diferente, entendeu? E eles saíram daqui, os médicos, não só médicos, como pessoas também que foram voluntárias, saíram daqui para enfrentar essa enfermidade. E muitos com certeza morreram, a gente nem sabe disso. Mas eles com certeza, em espírito, se sentiram realizados. E aqueles que lá estão, ao ver o sorriso de uma criança desnutrida, voltar a andar, é difícil lá, voltar a andar, uma mãe sorrir, com certeza ele vê o serviço dele realizado. Perfeito. Seja bem-vinda aí, Sueli Manfredi. A Ana Maria Tanese, eu tenho que explicar para Ana Maria, o assunto que você está falando, que é um assunto que tem a ver, mas é muito complexo para a gente responder rapidamente. Futuramente, se você quiser uma explicação melhor, até com o próprio Newton, o Newton deixa lá, né, Newton? Você deixa lá o teu endereço, tudo. Eu vou explicar o que é. A Ana Maria está falando o seguinte: quando temos um filho com problemas, com drogas, bebidas, sexo, e eu, como mãe, já fiz de tudo para que ele mude, aí cheguei à conclusão de deixar ele seguir sua tarefa. Estou certa? Olha, eu não vou dizer, porque assim, a vida particular de cada é complexo, né? É complexo. É muito complexo, é outra coisa. Você é uma mãe, ou seja, você está sofrendo, e ele, por incrível que pareça, ele tem os motivos dele para estar nessa situação. Não estou dizendo que é o correto, que não é o correto, mas para ele, toda atitude que ele faz tem uma justificativa. Para nós, uma explicação. Mas para ele uma justificativa. E não tem como eu dizer para você se é certo ou se é errado. Não tem como dizer, porque para isso eu teria que vivenciar dentro da sua vida, né, familiar, saber o porquê disso tudo, inclusive ter conhecimento da sua vida espiritual. Porque o fato dele penetrar na sua vida, com essas escolhas, é difícil, mas você sabia disso. Todos nós sabemos. Ninguém é enganado. Todos nós sabemos que íamos enfrentar isso. E durante a nossa existência, tanto como mãe como filho, houve várias oportunidades, né, de você, de alguma maneira, chegar até ele. Não que ele aceite o que você colocou. Aí você vai e coloca e não aceita esse louco. Ou seja, você mesmo já disse, já fiz de tudo. Então, se você já fez de tudo, você está fazendo a sua parte. Agora, como nós não somos, digamos assim, uma palavra mais nossa aqui, não somos donos um do outro, a escolha é dele. Você deu um amparo a ele, mas a escolha é dele. Ao desencarnar ele e você, o que vai acontecer? Ele vai para uma dimensão que ele escolheu. E você, como mãe, por amor, pode auxiliar com todos aqueles protetores que auxiliam. Entende? Agora, dizer para você que foi certo, que foi errado, isso não, eu acho assim, nem a mim e nem a ninguém. Eu acho que o acerto e o erro é muito particular, muito individual, né? Então é uma coisa muito forte para decidir. Eu acho que o importante é quem pode dizer o que você está fazendo certo ou errado, se você está fazendo errado, é você mesmo. Você parar o momento, não sentir o remorso, né? Porque muitas vezes o remorso não é um sentimento assim, saudável e nem correto, nem são, né? O que você tem que fazer é o seguinte: o que eu poderia, eu já fiz, o que eu poderia fazer a mais para modificar isso? Eu tenho condições, não tenho condições? Você tem que avaliar isso. Ninguém pode nos dizer o que é bom e o que é ruim para nós e nem o que é certo e o que é errado. É uma visão particular minha. Né? Tá certo. Um bate-bola agora, mais rápido, tá, Newton? Porque nós estamos terminando o nosso tempo, para tentar fazer o comentário aqui. Ângela Caneu. Newton, uma pergunta. Devido aos nossos enganos, deixa eu ver se eu entendi bem, podemos escolher caminhos profissionais fora de programação e perder uma encarnação? Não, perder a encarnação não existe. É que eu falo, tudo isso é visão minha dentro
dos meus conceitos que eu tenho. Da doutrina. Perder encarnação, a gente não perde. Por pior que a gente vivencia, assim, a gente pode não, digamos assim, pode não cumprir o projeto reencarnatório. Isso aí, ou seja, aquele projeto reencarnatório que vocês aceitou, de repente, no meio do caminho você largou fora. Mas a gente não perde reencarnação. Porque novas experiências vão aparecendo, e novas conquistas vão aparecendo, e novas oportunidades vão aparecendo, e tudo isso é aprendizado. Porque a nossa finalidade espiritual, o que é? Não é evolução. O que é evoluir? É aprender, né? Então, se eu de repente fosse um aluno de engenharia lá na frente, eu construiria uma colônia, alguma coisa assim, e de repente eu não quero ser, sei lá, de repente, padeiro, por exemplo. Aí eu vou ser padeiro. Eu não vou perder, porque além da experiência, que é uma experiência, você vai conviver com pessoas dentro da padaria, você vai alimentar pessoas, o teu trabalho é um trabalho que alimenta pessoas, não é verdade? Você vai conviver com pessoas no teu dia a dia, no teu ciclo, que é de padeiro, que você não iria passar, mas você passou o conhecimento. Agora, com certeza, esse projeto que foi desviado, ele vai ser ressignificado e vai te dar uma nova oportunidade de terminá-lo. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio para isso, para escolher o nosso caminho, sim. Isso não é só de trabalho. Inclusive, você pode mais ou menos você sobre isso, sobre até o casamento. Né? É o plano B que a gente costuma dizer. Tá certo. Você pode comente sobre isso. A gente pode falar sobre isso, né, numa próxima. Uma próxima oportunidade. A Beatriz Souza faz um comentário aqui. Nilton, muito obrigado pelos seus conhecimentos. Eu estou cuidando dos meus pais que são debilitados. O amor que o meu ex não quis de mim, estou dando aos asilos, crianças com câncer, ajudo moradores de rua. E isso é muito gratificante. Beatriz, me arrepiei. Sabe por quê? Você nunca, escuta ele falando, nunca vai ter depressão. Nunca. Porque o que acontece? Você ressignificou. Maravilhoso. Para que Deus te abençoe, que essa luz que te ilumine cada vez mais. Porque funciona assim, Beatriz. Quando a gente tem dois caminhos a escolher, quando a gente tem uma decepção. Quando tem uma decepção, ou a gente se revolta, né, e fica no cantinho, fazendo uma de coitadinho, né, de ficar se autoflagelando, e fica com raiva do mundo. Aí começa a querer punir todo mundo, fica aquela amargor na boca, aquele gosto de cabo de guarda-chuva, porque eu nunca chupei cabo de guarda-chuva, né, o pessoal fala, gosto de cabo de guarda-chuva, ou seja, aquele amargor, tá sempre amarga. E tem aquelas pessoas que ressignificam, falam assim, fizeram comigo, mas eu vou modificar. Eu vou fazer com que isso não só não me envolva, como não envolva a sociedade. Porque a luz, ela está aí para isso, para que a gente possa iluminar a escuridão da ignorância das pessoas. Parabéns, Beatriz, parabéns, né? Olha só quem está dando boa tarde aqui, Alexandro Eloy. Boa tarde, meus irmãos. Meu amigo, grande Eloy. José Maria Nilton Júnior, sempre levando luz às nossas vidas. Quem somos nós para levarmos luz? Alexandro tem um programa maravilhoso. Você que está nos assistindo, entra lá no YouTube e coloca lá, Vozes que Brilham. Vozes que Brilham. Sensacional o programa. Esse programa vocês vão descobrir, só vão realmente músicos, pessoas, cantores, pessoas que têm assim aquela voz maravilhosa. É um ótimo programa, Vozes que Brilham, do Alexandro Eloy, que é um empreendedor aí sensacional. Parabéns, viu, Eloy? Um ser humano mais sensacional ainda. O cara. Parabéns. Tanto ele como a esposa dele, maravilhoso. A Eliana Fernandes, a gente já está terminando, estamos no finalzinho do programa, mas a Eliana Fernandes fez um comentário aqui muito interessante, ela que é a nossa contratada, colocou assim, se ele atingiu a maioridade, a cada um segundo suas obras, né? Tudo que se pode fazer é oração. O livro Libertação tem um caso interessante, que a mãe ora 700 anos para o filho, que foi das cruzadas, e ela percebeu alguma melhora e pediu ajuda. Tudo depende. Olha, bem lembrado, esse livro é maravilhoso. É 2 livros que eu acho, que se vocês puderem... aliás, 3 livros, né? Olha,
A Caminho da Luz. Não deixe de ler esse livro, A Caminho da Luz. Esse é um. O outro é Sexo e Destino. Não coisa o nome sexo, não tem nada a ver com sexo. É outra situação. Apesar que tem envolvendo sexo. Por quê? Porque o sexo e destino, ele envolve todos os conflitos dentro de família, da família, o que nós passamos. E explica muitas coisas que nós não compreendemos que esteja acontecendo. Inclusive de pai que abusa a filha, ou vice-versa. Ali explica de uma forma didática, espiritual, o porquê que isso ocorre. Né? E o outro, é esse que ela falou, esse livro é maravilhoso, não deixe de ver, não deixe de ler, perdão. Apesar que se quiser ouvir, também tem audiobook. Tem audiobook, é o Libertação, né, que você está falando por último aí. Sandra Costa... Renúncia também, viu, gente? Renúncia é bom também, renúncia é bom. Sandra Costa Ramos, Ângela Canel está agradecendo, a Urânia Trudes entrou de novo, e aí nós estamos finalizando. Eu quero que você dê as suas considerações finais, porque nós temos no final uma oração do Chico, né? Que você colocou na oração do Chico. Suas considerações finais, Newton Júnior. Não, eu só tenho a agradecer a todos que colaboraram, que participaram, que perguntaram, e dizer apenas que nós vivemos hoje num momento maravilhoso, Chico. Eu sei que faz, pessoal falou, mas cara, tá doido, com Covid, com corrupção, com tantas coisas erradas que a gente vê aí, não vai ver. Mas por que maravilhoso? Porque a era da luz. O que está acontecendo hoje, que a gente está tudo aberto, porque tudo isso acontecia sem que a gente percebesse. Né? Tudo escondido. Mas só que chegou o momento que nós, trabalhadores da última hora, os espíritas, né? Ou os religiosos, não estou falando só para espírita não, porque religião, espiritismo, religião, são corrimões, mas depois subir o degrau da evolução. Cada um escolhe o seu. Mas nós, como cristãos, né, que tentamos ser, nós precisamos, nós necessitamos contribuir nesse momento para a espiritualidade maior, nos intuindo, nos inspirando o tempo todo, e a gente tem que, de alguma maneira, abrir campo para isso. Então, esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer a nossa parte, estudando, né, compreendendo e, principalmente, orando. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos que contribuíram e a todos que estiveram conosco. Antes de a gente encerrar, eu tenho um recadinho. Eu queria falar para você que está nos assistindo, não importa, eu tenho que aproveitar o vídeo. Políticos, parem de brigar por causa de vacina. Olhem para as pessoas que estão precisando. Tem gente desencarnando, a gente sabe, né? A gente tem aquela coisa, mas na doutrina nós sabemos que há o desencarne, que as pessoas estão desencarnando no momento certo, mas isso não justifica essa briga de poder, porque a minha vacina, porque a sua vacina. A gente tem que olhar para as pessoas com mais carinho. O povo, a população espera isso. Por favor, parem de brigar, tá, gente? Olhem por eles, esqueçam um pouco do seu umbigo, parem de olhar para o seu umbigo e olhem para as pessoas que estão desencarnando, para as famílias. Quantas famílias estão tristes? Quantos que desencarnaram, que hoje estão passando pelo luto, pela dificuldade de saber lidar? Então, por favor, parem com isso. É isso que eu peço. Só isso. Ok? Vamos lá? Vamos encerrar então. Eu quero agradecer a presença de todos. Estamos aí juntos, estamos quase encerrando o ano. Talvez a gente faça mais uma, né? Pelo menos, né, Newton? Mais uma, pelo menos. A gente faz o encerramento e voltamos em janeiro aí, com calma. Porque eu quero agradecer muito todo mundo que está nos acompanhando via online. Acabamos ganhando mais amigos, né? E tínhamos aí o grupo aqui presencial aqui no Seara de José, e aí através da internet nós estamos tendo novos amigos fora de Santos, de outras cidades. Muito bem-vindo a todos, muito obrigado, minha nossa gratidão de compartilhar conosco, né, nesse auditório que a internet é um auditório tão grande, onde conseguimos compartilhar e falar tudo que sentimos, como eu falei agora há pouco. Me deu vontade de falar, eu quero falar e não importa. Eu sei que é um programa que a gente fala de espiritismo, mas muita gente tem que tomar vergonha na cara, não é verdade? A gente tem que parar com isso, acabar com essa história. Tá bom, gente? Vamos para a oração do Chico?
Vamos lá, completar. Muito bem. Gente, fiquem com Deus, tá? Dá um tchauzinho aí, meu amigo. Tchauzinho aí. Tchau com Deus. Tchau. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção